Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está em tramitação no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que inclui a segurança alimentar entre os direitos sociais, ou seja, uma proposta que garanta às pessoas o acesso regular e permanente a alimentos suficientes, seguros e saudáveis. E como está a qualidade dos nossos alimentos? Na Bahia, os alimentos, tanto de origem animal quanto vegetal, são inspecionados, fiscalizados e controlados pela ADAB, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária. E de que forma a ADAB contribui para garantir a qualidade dos alimentos na Bahia? Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa com o nosso convidado, o técnico da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, José Néder Moreira Alves, que acumula uma larga experiência na área, tanto no interior do estado quanto aqui em Salvador. Um prazer recebê-lo, José Néder, seja bem-vindo. Prazer todo meu, Jefferson. Estou à disposição aí para os esclarecimentos devidos aí com relação ao tema abordado. Muita gente pensa na ANAB associando muito aos alimentos de origem animal, não é verdade? Mas tem uma atuação muito forte também na área dos alimentos de origem vegetal. A pergunta que eu te faço inicialmente é essa mesma: como é que a ADAB contribui para garantir a qualidade dos alimentos que chegam à mesa dos consumidores em geral? Jefferson, em primeiro lugar, a ADAB tem uma capilaridade muito grande, é uma das agências de defesa pecuária do país que mais tem uma capilaridade importante no seu território, apesar da Bahia ser um estado muito grande, mais de 500 mil de quilômetros quadrados e 417 municípios. Nós estamos presentes aí em aproximadamente 380 municípios no estado, né, com aí em torno de 1.000 funcionários, entre médicos veterinários, engenheiros agrônomos, que é para justamente assegurar essa questão que você falou, de produzir alimentos inócuos, isentos de doença, né, para a população, e como também, desde a produção, né, nos estabelecimentos onde eles são produzidos e inspecionados, e antes também, né, nas propriedades rurais também, né, para que a gente possa garantir que nosso consumidor tem acesso a um produto de qualidade na sua mesa, no seu dia a dia. Recentemente houve controvérsias sobre o controle de pragas agrícolas aqui na Bahia. Como é que a ADAB lida com esse desafio? Quais as principais estratégias para proteger a agricultura aqui no estado? Olha, a Defesa Sanitária Vegetal da ADAB, ela é bastante atuante, né? É uma diretoria bem importante, conta com mais de 60 engenheiros agrônomos espalhados em todo o território estadual. E através desse corpo técnico, né, ela realiza análises e inspeções, fiscalizações também com relação ao uso de agroquímicos, né, o correto uso de defensivos agrícolas, né. Então é um controle bastante rigoroso que é feito pela ADAB nesse sentido, para assegurar que esses agroquímicos, esses produtos não estão deixando resíduos biológicos, né, nesses vegetais aí, que posteriormente vão ser levados ao consumo da população. Agora, não raro a gente se depara com algum estudo que diz que, mesmo com esse controle de algum órgão fiscalizador sobre o uso de inseticidas ou pesticidas, melhor dizendo, né, na agricultura, sempre há um resíduo, sempre há um tipo de veneno, digamos assim, perceptível nos alimentos. Isso é fato? E até que ponto isso pode prejudicar as pessoas? Essa área agrícola, agronômica, ela é, como eu disse, ela é trabalhada pela ADAB através da sua defesa sanitária vegetal, né? Então, nós temos o laboratório lá em Ondina, né, ali perto do zoológico, em que faz essas análises aí, desses resíduos biológicos nesses alimentos, nesses vegetais, né? Então, se for detectado algum limite a maior que coloque em risco aí a população, isso é detectado e as providências na área da fiscalização são tomadas, né? É comum identificar alguma cultura, alguma produção agrícola em particular que tenha extrapolado o uso de agrotóxicos? Acontece, eu não sei lhe precisar a estatística disso, mas acontece de percebermos essa questão e, como eu disse, quando é percebido, através das análises, são tomadas providências cabíveis. Né? A fiscalização é super importante, é crucial, não é? Para garantir a qualidade dos produtos agropecuários. Quais os principais desafios que a ADAB enfrenta exatamente nesse processo de fiscalização? Quais as medidas mais
comuns adotadas para manter esse controle? Ó, Jefferson, na área animal, o que eu posso lhe dizer é que o Serviço de Inspeção Estadual, né, atua com bastante rigor dentro dos estabelecimentos de abate, dentro dos laticínios, né, dentro desse universo aí, em que a gente tem aí em torno de mais de 200 estabelecimentos que são inspecionados ou permanentemente por um médico veterinário, no caso dos abatedouros, né, frigoríficos, né, ou através dos laticínios, aquele tipo de inspeção que é dita de periódica, né, em que o médico veterinário vai lá periodicamente fazer essas inspeções dentro da indústria, dentro dos estabelecimentos, né. Então, é nesse sentido aí que é feita a fiscalização e é nesse sentido que é assegurado para a população o consumo de um produto isento de doença, né, e que passou pelas fases das práticas de higiene sanitárias adotadas e prescritas aí, prescrevidas aí na legislação estadual em vigor e na legislação federal também, né? A Bahia é um estado do tamanho da França, É enorme. A ADAB tem braço suficiente para chegar em todos os cantos da Bahia? Olha, como eu disse, né, a ADAB ela tem uma capilaridade bem importante, bem significativa em relação aos demais estados da federação. E assim, a gente tem frigoríficos espalhados por todo o estado e médico veterinário em todos esses frigoríficos que exigem a inspeção permanente. Então, todos os estabelecimentos de abate hoje no estado, com o CIE, Serviço de Inspeção Estadual, eles têm uma inspeção médica veterinária permanente, né, por parte do médico veterinário que dentro lá da indústria, né? Então, assim, é claro que a gente sempre quer mais, a gente sempre quer que melhore a condição de recursos humanos, né? Mas, assim, a depender vamos dizer, da evolução do nosso parque agroindustrial, o poder público vai também se adequando com relação a povoar também o órgão conforme a necessidade do parque industrial exige. Agora, por exemplo, nós vamos fazer agora um concurso, né, muito importante, né? O edital já foi publicado e agora em junho serão as provas, né? Dia 2 de junho, se não me falha a memória, para 160 funcionários. Né? Novos técnicos. Novos técnicos do quadro permanente da ADAB. Né? Isso vai ser muito importante, justamente para cobrir essa questão que você bem colocou aí, da sanidade dos alimentos, da inocuidade dos alimentos, da segurança alimentar que você colocou, né? Justamente para cobrir isso aí, fortalecer os que já estão e cobrir a demanda que está sempre aumentando, né? Porque sempre aumentam laticínios, né? Sempre aumentam frigoríficos, né? Estabelecimentos de mel, estabelecimentos de queijo, de leite, derivados. Isso é sempre... E é bom, é salutar que cresça, que amplie. Claro. E para isso o poder público tem que fazer as condições para que isso aconteça, né? E agora, graças a Deus, aí, a gente está fazendo um concurso importante, são 80 médicos veterinários, 40 engenheiros agrônomos a mais, e mais 40 técnicos de fiscalização de nível médio, né? Ao todo são 160 vagas, fora os que já estão atuando, que dá em torno aí de 900 a 1.000 servidores, né? Para fazer jus justamente, garantir justamente a população que todo animal seja inspecionado direitinho, né? Que todo produto de origem agropecuária passe por um crivo da inspeção médica veterinária e que garanta, como eu disse, a sanidade dos alimentos, a qualidade, né? A inocuidade dos alimentos que vão ser colocados à mesa aí do nosso consumidor baiano. Concurso da ADAB já na mira e esse novo contingente para ser absorvido e integrado ao quadro da ADAB neste ano ainda? Perfeitamente. 2024? Perfeitamente. A previsão é até outubro, novembro, mais tardar, a gente já está com nossos colegas já na ativa aí junto conosco. Você estava citando o alimento de origem animal, a importância da fiscalização para garantir a qualidade, os frigoríficos que estão espalhados aí Bahia afora, e a Bahia está prestes a se tornar um território livre da febre aftosa sem vacinação. Me parece que até o fim desse mês é a última campanha de vacinação contra a febre aftosa e depois disso o nosso rebanho vai estar livre dessa vacinação? Perfeito, Jefferson. É um momento bastante importante que o Estado vai entrar, né? Que nós estamos agora na última etapa de vacinação contra a febre aftosa no estado da Bahia, depois de 56 anos. Porque a Bahia, agora até então, é um estado livre da febre aftosa, mas com vacinação. Me parece que isso desde 2001? Desde 2001, né? Com a certificação internacional, é desde 2001, de maio de 2001, que nós somos já livres com vacinação com certificação internacional. Agora, a partir do mês de maio, nós vamos ter a certificação nacional
de zona livre de febre aftosa sem vacinação e vamos pleitear, o Ministério da Agricultura, no caso, em agosto, né, vai colocar o pleito da Bahia na mesa de reunião lá da Organização Mundial de Saúde Animal e vai seguir para, em maio de 2025, ser analisada e, se Deus quiser, ser autorizada, validada e confirmada, né, pela Organização Mundial de Saúde Animal na França, a certificação internacional do nosso estado aí como livre de febre aftosa sem vacinação, né? Uma conquista muito importante para todo o setor produtivo. Qual é o impacto que você imagina que possa ter a Bahia se tornando livre dessa vacinação contra a febre aftosa? O impacto é sensacional, né? Porque a Bahia, ela, no momento, juntamente com os estados que ainda praticam a vacinação, né, sem a certificação internacional, não tem a possibilidade de avançar nos mercados internacionais exigentes, como o mercado europeu, né, a da União Europeia, o Japão, os Estados Unidos, o Canadá. Ou seja, a primeira consequência deve ser o aumento desse mercado. Exatamente. A primeira consequência na retirada da vacinação é que a Bahia já está habilitada, né, a colocar os seus produtos, os animais vivos e produtos de origem agropecuária, nesses mercados. Logicamente que isso precisa de outras questões envolvidas, né? De questões mercadológicas, né? De marketing do produto, de contratos bilaterais, acordos bilaterais entre os países, né? Então, precisa disso também, desse arcabouço. Mas o primeiro passo, a gente conseguir entrar nesses mercados exigentes, é retirar a vacinação da febre aftosa, o que a partir de maio já vai ser feito com reconhecimento nacional e a partir de maio de 2025 com reconhecimento internacional. Então, aí sim a Bahia vai poder se preparar, o seu parque agroindustrial, né? Suas plantas frigoríficas podem se adequar para exportação para esses países, atendendo esses mercados mais exigentes. E com certeza a gente vai ter aí aumento, geração de emprego, de renda e melhoria da remuneração dos produtos agropecuários, né? De modo geral, para o nosso produtor. Imagine, eu conheço uma associação num distrito de Curaçá, no norte do estado, que produz queijo de cabra, né? E vários tipos de queijo de cabra, com inclusive prêmios internacionais, né, dos produtos. Esse queijo de cabra ele não pode se expandir muito, esse laticínio, essa produção lá de Curaçá, que tem um potencial incrível, que nós somos o maior rebanho de capim ovino do país, né, e a maior parte desse rebanho está justamente em Curaçá, Sobradinho, Juazeiro, aquela região. Ele não pode se expandir muito porque a gente não tem essa certificação internacional de livre sem vacinação. A partir do momento que a gente obter essa certificação, esse produto, por exemplo, é um dos que pode entrar no mercado europeu, no mercado japonês, o queijo de cabra nosso da Bahia pode, né, a nossa costelinha, o carré de cordeiro, por exemplo, lá da Caatinga, né, de Uauá, de Centro-Sé, vai poder ganhar o seu selo aí de exportação para esses países e para essas zonas, né? A febre aftosa, até então, ela é uma ameaça para rebanhos tanto bovinos quanto caprinos, ovinos, é isso? A febre aftosa é uma doença importante em bovinos e bubalinos, né? Ovinos e caprinos e suínos são coadjuvantes aí na epidemiologia, são animais susceptíveis, podem adoecer, mas epidemiologicamente o bovino, o bubalino e o suíno, o porco, é que tem uma importância epidemiológica, sendo que quando existe febre aftosa num país, estado ou zona, esses animais susceptíveis, como a gente chama, que podem adoecer da febre aftosa, como é o caso da cabra, da ovelha, do porco, do gado e do búfalo, o mercado para esses animais e para os produtos de origem desses animais fica bloqueado. Quer dizer, eles nem são o principal alvo da doença, mas eles entram no bolo por serem susceptíveis, por causa disso, por poderem né? contrair a doença, né? Então isso aí bloqueia toda a nossa condição de exportação para esses mercados mais exigentes e que são mercados que pagam melhor, remuneram melhor esse tipo de produto, né? Então aí, como eu disse, a gente vai poder ter condição de colocar nosso carré de cordeiro da Caatinga lá na Europa, nosso queijo de cabra lá no Japão, nos Estados Unidos, aonde a Bahia tiver condição de marketing, né, e de mercadológica de colocar, ela vai poder colocar, porque não tem mais a questão, o entrave maior que era a vacinação contra a febre aftosa. Agora, a Bahia, que já é um estado livre da febre aftosa desde 2001, com vacinação, por que tanto tempo ainda com vacinação? Mais de 20 anos, só agora prestes a se livrar dessa vacinação contra a febre aftosa, mas essa resposta a gente vai aguardar para daqui a pouquinho. Já já a gente retoma esse papo com o técnico da ADAB, Agência Estadual de Defesa Agropecuária, José Néder Moreira Alves. A gente volta num instante só.
Já estamos de volta. José Néder Moreira Alves, técnico da ADAB, Agência Estadual de Defesa Agropecuária. A gente falava da febre aftosa no bloco anterior. A Bahia, mais de 20 anos livre da febre aftosa, mas vacinando o seu rebanho. Por que tanto tempo para se livrar da vacinação, o que deve ocorrer agora até o fim desse mês? É verdade, mês de abril, Jefferson. né? É verdade, Jefferson. Uma ótima pergunta. A retirada gradual da vacinação contra a febre aftosa no país, ela é feita observando vários critérios do Ministério da Agricultura. Principalmente a circulação do vírus da febre aftosa, a doença, a ocorrência da doença, nas Américas, né? Na América do Sul, né? Então, esse tempo, esse lapso temporal aí, por dois grandes motivos. Primeiro, porque o país, o Brasil, é um país continental muito grande, de diversidade climática, cultural, geográfica, e com 220 milhões de bovinos. Então, suprimir a vacinação de um país como esse não é algo simples. É quase equivalente à população do país. Exatamente, né? exatamente. É quase um bovino para cada habitante. Então, demanda muita responsabilidade, né, para que a retirada seja gradual, segura e sustentada, né? Então, esse é o primeiro ponto. Por isso, demanda tempo, né, para os estados poderem se preparar, poderem se estruturar, né, em termos de pessoal, em termos de estrutura física, de telecomunicações, né? Então, é algo que fazer frente a um vírus que é o vírus mais contagioso do mundo na medicina veterinária e que causa impactos desastrosos por onde ele entra e não é controlado rapidamente, com fechamento de indústrias, fechamento de agroindústria, desemprego massivo, né? Então, não é algo simples para se fazer em toque de caixa. Então, realmente, o Ministério da Agricultura tem muito critério com relação a isso. Então, por isso, é um dos pontos, a demora é exatamente essa. A outra é porque o Ministério da Agricultura também observou a circulação do vírus na América do Sul, né? Então, ainda existia focos, ainda nichos, né, do vírus aí. Existiam ou ainda existem? Existiam, né? Existiam. Até 2017, 2018, ainda nichos de focos de febre aftosa na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia, no Paraguai, né? Nós tínhamos circulação viral importante também na própria Argentina, em 2001, nós tivemos lá em Corrientes, lá, focos importantes. Então, e o vírus circulando nesses países. Com a melhoria sanitária desses países da América do Sul, países andinos, Cone Sul, países amazônicos e não amazônicos, houve uma melhoria muito grande através do plano hemisférico, né, feito pelo Panaftosa, que é o organismo que regulamenta a febre aftosa, o controle da febre aftosa na América do Sul. E aí houve um avanço muito importante desse país. O Peru, por exemplo, hoje é livre sem vacinação, né? O Chile, por exemplo, hoje é livre sem vacinação. Parte da Argentina hoje é livre sem vacinação, né? E todos os países da América do Sul hoje são livres com ou sem vacinação do vírus febre aftosa desde 2018. Então já tem aí 6 anos que não se registra mais nenhum foco, nenhuma circulação viral da febre aftosa na América do Sul inteira. Então essa situação, com exceção da Venezuela, que é um parêntese, que é um país ainda fechado, um país ainda que dificulta o ingresso de comissões internacionais para ver o que está acontecendo ali com relação à doença, também dificulta o envio de informações aos órgãos internacionais. É apenas um país só, né, que tem essa situação ainda, que ainda é uma situação ainda desconhecida, vamos dizer assim, mas com exceção da Venezuela, todos os outros demais países que compõem a América do Sul, eles estão livres, ou com ou sem vacinação. Então isso deu a garantia para o Ministério da Agricultura fazer o plano estratégico, né, de 10 anos, veja, um plano estratégico de 10 anos, para que os estados pudessem se adequar, se estruturar em termos de pessoal, em termos de políticas públicas, né? E telecomunicações principalmente, de vigilância, né? Porque a estrutura de vigilância do Serviço Veterinário Oficial, de agora em diante, vai ter uma importância fenomenal, né? Maior preponderante. ainda. Porque não vai haver o uso da vacina como arma para prevenir a doença. O que vai haver é a vigilância do produtor no seu dia a dia, lá no curral, na roça, lá no pasto, em observar se o animal tem algum sintoma da doença, alguma suspeita da doença, e comunicar rapidamente ao órgão de defesa agropecuária, no caso a ADAB, e a rapidez na qual a ADAB vai poder reagir a essa suspeita, né? Porque se for positivo, tanto a rápida detecção, tem que isolar como a rápida intervenção, ela vai ter que ser imediata e muito eficiente. Então, as estruturas têm que estar prontas. E esse risco isso, existe, né, na medida em que pode haver uma nova infecção? De que forma? Esse vírus, ele circula de que jeito? Essa é a grande questão, né, Jefferson? Como eu disse, o vírus febre aftosa é um vírus especial,
ele é amplamente resistente a uma gama de desinfetantes comuns. Não é um vírus qualquer, é o vírus que provoca a doença mais contagiosa do mundo no meio da medicina veterinária. Ele pode permanecer no cabelo, por exemplo, 6 semanas, na carne congelada com osso durante 180 dias. Então, é algo que é muito difícil de se controlar quando a doença é reintroduzida em um território. Então, precisa que os pecuaristas estejam atentos ao seu rebanho agora, já que não tem uso da vacina, e precisa que os órgãos de defesa agropecuária, no caso a DAB, esteja pronto, né, para que possa responder rapidamente a uma suspeita e uma positividade de uma reintrodução do vírus no seu território, para que ocorra a delimitação da área rapidamente, a circunscrição da área afetada seja rápida, como também a debelação daquele episódio ali seja rapidamente silenciado e saneado, para que os prejuízos não sejam de esfera fenomenal, né? Porque se isso não acontecer, tiver escape viral e a área for uma área muito grande atingida, o desemprego é massivo, né? O fechamento de indústrias, o trânsito agropecuário naquela região é comprometido, o comércio internacional e nacional é comprometido. Então, é uma situação que não se quer, que não se deseja, por isso tem que estar tudo pronto, né? Vamos dizer assim, ponto de bala, né? Tanto o produtor, tanto o pecuarista na zona rural, na atenção ao seu rebanho, como o órgão, né, oficial também, que é responsável pela contenção, no caso de uma possível reintrodução da doença no território, também pronto para rápida intervenção. No Brasil, a Bahia não está sozinha nessa caminhada para se ver livre da vacinação. Aliás, me parece que o Brasil todo está caminhando para se livrar da vacinação contra a febre aftosa, não? Sim, Jefferson. Através desse plano estratégico, né, que prevê o zoneamento gradual e a retirada gradual da doença no país, né, desde 2017 a 2026. Então, agora nós estamos no finalzinho, né, do plano estratégico. E agora, em 2025, aí, entre 2024 e 2026, todos os estados vão estar livres sem vacinação no país, né? Essa é a meta do Ministério da Agricultura. Você está falando do vírus da febre aftosa, super agressivo. Qual é o impacto sobre o animal e sobre a saúde humana? O vírus da febre aftosa é um vírus epiteliotrópico, ou seja, ele tem predileção de atingir determinados tecidos, determinadas partes do animal, do bovino, do bubalino, do búfalo, né? Então, ali o espaço entre os dedos, ali entre a unha, como a gente chama, aquele espaço interdigital, tecnicamente falando, né? A coroa do casco, o teto, a úbere, a boca, a narina, né? Toda essa, a língua principalmente. Então, todas essas regiões do animal, elas são atingidas por feridas, por bolhas muito dolorosas, que eclodem, viram feridas abertas. O animal sente muita dor, não come, não anda, o touro não reproduz porque não aguenta montar nas vacas. Há o aborto nas vacas com texto final de gestação, então a perda do bezerro. Então, e não é só isso, isso é impacto direto, mas também tem um impacto que esse animal, jamais ele vai servir para a produção como ele servia antes. Então, a vaca que produzia leite de 50 litros... Acaba sendo abatido um animal como esse? Acaba sendo abatido. Agora, na nossa situação, se houver um foco, ele vai ter que ser abatido, porque o vírus ele pode ficar na garganta do animal até 2 anos. Então, mesmo o animal superar aquela fase aguda da doença, em que os sintomas são aparentes, ele fica aquele animal raquítico, aquele animal que nunca serve para a produção, mas ele fica eliminando o vírus no pasto, na água, onde ele passa. Então, é necessário fazer a destruição dos animais na área focal e de alguns contatos que o animal teve, ou a propriedade teve contato com outras propriedades, também nessa área que a gente chama de área perifocal, né? Que é um raio de 3 quilômetros, né? Da propriedade onde aconteceu o foco, né? Então, é realmente uma situação de guerra, vamos dizer assim, né? O que a febre aftosa causa, né? É uma situação de guerra, quase, uma operação de guerra. E sobre a saúde humana? Sobre a saúde humana, graças a Deus, a febre aftosa não atua, porque ela é uma doença de muito baixo impacto na saúde. A literatura cita que é uma doença que é uma zoonose, mas é uma zoonose de muito baixo impacto. Há um caso registrado em toda a literatura que se conhece. E ainda você perguntou com relação ao vírus, por que pode entrar? Porque ele pode ser carreado em qualquer... O vírus é muito pequeno da fitose, é um dos menores que existe, se conhece. E ele pode ser carreado em qualquer vetor, mecânico, né? Ou até mesmo biológico. Um pássaro, por exemplo, na asa pode carregar o vírus para outro lugar, né? E no Japão, por exemplo, foi a casca de arroz vindo da Coreia, né? Que se fala que levou a introdução no Japão depois de mais de 50 anos que não tinha doença lá, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, em 2001, que foi um foco terrível, né? Com mais de quase 1 milhão de animais destruídos, fechou até o espaço aéreo da Europa, porque os animais eram destruídos queimados, incinerados, né?
Então houve até um momento que fechou o espaço aéreo da Europa por causa da fumaça dos animais. Você vê o impacto que isso causa, né? A hipótese que entrou lá foi de carneiros, né? de ovinos com vírus, né? Que introduziu a doença lá no Reino Unido. Então, é uma doença que ninguém está livre, né? O mundo todo é um desafio grande para as autoridades sanitárias mundiais. O Brasil e a América do Sul está livre desde 2018, mas acontece que no mundo, na África, no Oriente Médio, né, na Ásia, ainda circula muita doença. Você já testemunhou alguma experiência, algum produtor vivendo esse problema, esse dilema? Você acumula mais de 30 anos como técnico da ADAB. Já teve esse contato direto com Jefferson, propriedades, com rebanhos contaminados? Você fez uma pergunta interessante, né? Eu, infelizmente, né, pude acompanhar a febre aftosa como produtor e como médico veterinário do serviço oficial, né? Então, a doença, infelizmente, que causa um flagelo muito grande para quem tem no rebanho a enfermidade, né, nos animais. Mas nunca mais é o mesmo, né? E aqueles bezerrinhos jovens, se não morrerem, eles ficam inutilizados para a produção, né? Então, assim, é um flagelo muito grande e uma perda de produção muito grande que o animal praticamente fica inútil para a produção, né? E aí, sem contar agora que se ocorrer ao bloqueio comercial para animais vivos e produtos de origem agropecuária, ao fechamento de agroindústrias, ao bloqueio de trânsito em toda aquela região. Então, se torna algo dramático. Imagino. Né? Algo dramático. No Mato Grosso do Sul, em 2006, foram 44 mil animais sacrificados, né, em valas sanitárias. Né? Isso aí é um impacto de milhões para o Estado. Você tem ideia, o município de Guatemi, até hoje não retomou a sua normalidade. Isso já tem 18 anos. O município é um município voltado para indústrias frigoríficas que exportavam, né, lá no Mato Grosso do Sul, e em função dos focos lá de 2006, ali, eles tiveram a sua atividade comercial praticamente encerrada. Vai ser um ganho para a produção pecuária baiana, certamente, porque vai aumentar o mercado dela, e um ganho para o produtor também, que não vai ter que gastar mais com vacina, né? Sem dúvida. Essa vacina é um custo bancado pelos próprios produtores, né? Muito bem colocado, Jefferson. Esse é o impacto direto da economia que se tem quando você se retira a vacinação de uma área, né? Então, aqui na Bahia, por exemplo, são 13 milhões de bovinos. Nós temos hoje o 7º maior rebanho nacional, nossa pecuária evoluiu bastante, né? A gente sempre ficava ali na faixa de 10,5, 11 milhões, mas agora aí dos 3, 4 últimos anos, a gente já está no ranking aí do 7º maior rebanho nacional. E a vacina da aftosa é uma das mais caras que tinha no comércio, né? Ela chegou a custar aí R$4 até R$5 em algumas regiões do estado, a dose. Então, são impactos aí diretos e indiretos. Somente com a vacina, como são 2 etapas anuais que a gente realiza de vacinação, uma até 24 meses de idade e outra, como a gente chama, etapa cheia, né? Dos animais de todas as idades. Então, se vê aí, se faz um cálculo rápido aí, em torno de R$100 milhões de custos com manejo, né, dos animais, aquisição de vacina, deslocamento para adquirir as doses nas regiões mais longínquas do estado. Vão se livrar disso tudo. Eles vão se livrar desse valor aí logo de imediato. Mas isso próximo à abertura de mercados e as possibilidades que o Estado vai ter com a inserção aí na zona livre sem vacinação, isso aí é irrisório, né? O valor que vai agregar aí de emprego, de abertura de indústria, de acordos comerciais aí com os parceiros internacionais aí, isso aí é fichinha, né? Isso é muito maior do que isso aí. Néder, para a gente encerrar, só queria não deixar de tocar num tema que penso é super atual, acho que está preocupação global, que é a questão da preservação do meio ambiente, desse desenvolvimento sustentável. Ou seja, desmatamento, devastação são preocupações globais. Qual é o papel da ADAB na proteção do meio ambiente, na promoção de práticas agrícolas sustentáveis aqui na Bahia? É isso, né? A ADAB está sempre do lado aí do produtor e do meio ambiente, né? Porque a gente entende que sem essa condição ela não se viabiliza de outra forma. Então a gente tem aí, através da nossa defesa vegetal, como eu disse, boas práticas, né? De manejo, de sustentação para a lavoura, de controle biológico de pragas, por exemplo, é muito utilizado pela defesa vegetal, no controle da mosca das frutas, por exemplo, né? E machos estéreis para controlar a mosca. Então, isso aí na ADAB existe uma preocupação muito grande nesse sentido, para que tudo seja feito de forma sustentável, obedecendo às normas ambientais e salvaguardando
tanto a saúde da população, mas também a saúde ambiental, dos animais, de boas práticas aí, de proteção dos animais também, né? Então, o bem-estar animal, hoje é uma legislação federal que a DAB cumpre, então isso aí é uma preocupação muito grande por nós. Porque nós somos médicos veterinários, somos engenheiros agrônomos, né, que executamos as atividades, então isso aí faz parte do nosso arcabouço, no nosso dia a dia mesmo. José Néder, muito obrigado. Técnico experiente da DAB conversando conosco aqui. Até uma próxima. Muito obrigado. Gerson, foi muito agradável a entrevista. Muito obrigado pela atenção e pela gentileza do convite. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.